Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá para a resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem? Vem comigo! Se você já acompanhou algum vídeo da nossa resolução aqui, você já sabe que é bem tradicional a gente ter aquela questão introdutória com um texto e depois o comando para as alternativas. E o que a gente faz? Começa pelo comando. Assim a gente ganha um tempinho fazendo a leitura já direcionada, pegando as informações, pegando as dicas que o comando da questão pode deixar para a gente. Então vamos começar por ele. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Olha só, já temos um bom ponto de partida aqui. Já sabemos que é uma notícia. Se é uma notícia, tem um caráter informativo. Pega um fato e apresenta para a sociedade, reporta esse fato à sociedade. A notícia costuma trabalhar com uma estrutura que é bem regular. Tem então um título, vai fazer ali a introdução, apresentando o fato, com uma linguagem objetiva, em terceira pessoa, de maneira isenta, para fazer com que a informação chegue ao grande público. Só que a gente tem um acréscimo, né? Alarmante. Então, essa minha notícia gera um alarme, um aviso, ela vai gerar tensão, talvez medo. Que critério foi utilizado ali para a gente chegar e caracterizar que ela é alarmante? É esse critério, então, que a gente vai procurar. Vamos para o texto? Um asteroide de cerca de 1.000 metros de distância, de diâmetro, viajando a 288 mil quilômetros por hora, passou a uma distância insignificante, em termos cósmicos, da Terra. Pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Aqui está o fato, né? Então aqui, em todo esse primeiro momento, a gente tem o fato apresentado. Beleza, característico da notícia. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros, no mínimo, e destruiria tudo o que houvesse num raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Bom, interessante a gente analisar que até este ponto aqui, a gente está falando de fato. Então eu tenho aqui a minha introdução, que é um fato, e até a segunda marcação aqui, a gente também tem o fato. Por que é importante fazer esse corte? Olha só. Esse cara aqui é uma conjunção condicional, ou seja, ele está criando uma condição. Caso algo aconteça, outro algo pode acontecer. Então ele criou ali uma relação de dependência, uma relação hipotética, dialogando, por exemplo, com o verbo no subjuntivo e depois ao futuro do pretérito, que vai trabalhar com a ideia de possibilidade, de hipótese, igual aqui, o mesmo tipo de construção. E aqui mais uma vez. Então olha que interessante, num primeiro momento é o fato. A partir daqui então, é um conjunto de hipóteses, de projeções, de simulações, caso alguma coisa tivesse acontecido. E aqui ele nos assusta. Olha só. 40 bilhões de toneladas de explosivo, 40 mil bombas de hidrogênio, devastando milhares de quilômetros, ou então maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. É aqui que gera, então, o medo, que gera o alarme, tá certo? Bom, agora que a gente analisou, vamos lá. A gente sabe, então, que é uma notícia e o que faz ela se tornar alarmante. A descrição da velocidade do asteroide estava no fato. Isso aqui estava lá na apresentação do fato.
A recorrência de formulações hipotéticas, hipóteses, possibilidades. Quando ele formula ali as possibilidades, se tivesse mesmo atingido, e aí vem todo um cenário de destruição, aquilo gera um alarde, aquilo gera medo. Então aqui, tudo certo, tá? A referência à opinião dos astrônomos, olha só, não é uma opinião, né? São dados coletados, então também não é a referência à opinião deles. A utilização da locução adverbial, no mínimo, ela está lá para reforçar, mas não é ela responsável. Ela ajuda a enfatizar, claro. A comparação com a distância da Lua à Terra, isso aqui foi para ficar mais didático e para a gente entender que estava passando perto necessariamente. Agora, o que vai trazer toda a ideia de medo, o alarme ali produzido, está aqui. É a constante representação de hipóteses, de possibilidades. Dessa forma, é uma notícia porque traz uma parte do fato e a outra parte trabalha com as possibilidades, somando então com esse segundo momento aqui. E aí, ficou claro? Eu espero que sim. A gente fica por aqui. Valeu!